UGT contra a austeridade pela austeridade. Enorme aumento de impostos. A imposição de impostos é muito negativa. É, no entanto, substancialmente melhor do que a alternativa da ruptura descontrolada. A ofensiva contra os trabalhadores e as suas famílias continua. Essa é a conclusão que poderá ser extraída da proposta do Orçamento do Estado para 2013. Este é um documento que impõe sacrifícios brutais aos portugueses, uma ultra-austeridade totalmente inaceitável que irá arrastar o país para uma crise económica e social. Com esta proposta, o Governo vai contribuir para o aumento do desemprego, da pobreza e da exclusão social. Vai também aumentar gravemente a injustiça fiscal. Perante cenário incerto, a UGT manifesta total oposição em relação a estas medidas que incidem, sobretudo, sobre os pensionistas e os reformados. A redução do número de escalões não é mais do que um artifício para aumentar a carga fiscal e diminuir a progressividade dos impostos. As medidas propostas para o setor público manifestam uma sanha persecutória, sem qualquer preocupação com a melhoria do funcionamento dos serviços públicos. Este é um governo mais troiquista que a Troika. As relações entre a Troika e o governo têm sido feitas no secretismo dos bastidores, com ausência de transparência e com compromissos pouco claros. É hora de propor flexibilidade nas metas e nos prazos. Não é o momento de infligir uma ultra-austeridade que condena Portugal ao desemprego, à pobreza e à desesperança. O aumento das desigualdades e o total desrespeito pelas decisões do Tribunal Constitucional colocam em causa o Estado democrático. E é por isso que a UGT pede a fiscalização preventiva do Orçamento de Estado pelo Tribunal Constitucional. Os portugueses não merecem este Orçamento de Estado. A UGT considera fundamental que exista um projeto de futuro que dê esperança aos portugueses. Foi a pensar nisso que ativistas e dirigentes sindicais da UGT se concentraram no passado dia 26 junto à residência oficial do Primeiro-Ministro, manifestando a oposição e indignação contra a proposta de Orçamento de Estado, exigindo maior diálogo político e social. Esta iniciativa da UGT coincidiu com a comemoração do 34º aniversário da Central, que luta pela defesa dos legítimos interesses dos trabalhadores portugueses na defesa de um país mais justo e solidário. Portugal continua a atravessar a pior crise de sempre desde a sua história democrática do pós-25 de Abril. O desemprego atinge níveis insustentáveis, a pobreza, a exclusão social continuam a aumentar dia a dia. É evidente que a receita da austeridade, apenas da austeridade, está a provar que não é suficiente. Está a provar que, a continuar por este caminho, o país pode de facto entrar numa espiral recessiva sem retorno. O Orçamento Geral do Estado tem mais desta receita, tem mais desta austeridade. Impõe uma carga fiscal brutal aos trabalhadores, pensionistas e reformados. Essa carga fiscal irá originar a continuação de uma recessão da nossa economia. É óbvio que este Orçamento Geral do Estado tem que ter medidas de alteração, tem que ser alterado. Não pode apenas ser austeridade, austeridade e austeridade. Tem também que conter medidas que promovam o crescimento e o emprego na nossa economia. Chega! Precisamos de uma resposta diferente para a crise. Portugal só pode vencer as dificuldades com uma mudança profunda nas políticas europeias, que visem um crescimento económico sustentável e de coesão social, no respeito pelos valores consagrados na Carta dos Direitos Sociais Fundamentais. Portugal deverá intervir a uma só voz nas matérias europeias. A UGT tem sempre presentes as propostas da Confederação Europeia de Sindicatos, em especial o Contrato Social para a Europa. As nossas ações e a nossa política reivindicativa assentam nos pilares fundamentais do contrato social: negociação coletiva e o diálogo social, governação económica para um crescimento e emprego duráveis, justiça económica social. Aos trabalhadores e pensionistas têm sido exigidos muitos sacrifícios. O desemprego, a pobreza atingem níveis intoleráveis. É fundamental que no futuro haja uma repartição mais equilibrada desses sacrifícios, que seja exigido mais aos detentores de meios de riqueza, que seja exigido mais às empresas com grandes lucros.
tem que haver maior justiça social. Este orçamento é justamente o contrário. É um orçamento de uma ultra-austeridade, um orçamento que impõe sacrifícios brutais sempre aos trabalhadores e aos pensionistas. Este é o orçamento da injustiça, é o orçamento do desespero das famílias. Aumenta brutalmente a carga fiscal que incide sobre os rendimentos de trabalho e sobre as pensões. Também Portugal, para ultrapassar a crise, cada vez temos de ter maior consciência que não é só um problema das políticas nacionais, é um problema das políticas europeias. Daí a necessidade de haver uma política europeia de crescimento e emprego. Temos que exigir, de facto, que o Estado Social seja defendido. Não foi o Estado Social que provocou a crise, foi a especulação financeira, foram políticas erradas do passado. Os trabalhadores, os pensionistas, sabem bem o que o GT tem feito. Acho que hoje todos têm presente a defesa do rigor, da seriedade, mas também a determinação da luta. Continuaremos o nosso caminho, com grande exigência, com grande rigor, mas também com grande determinação. Lutaremos na defesa do Estado Social. Exigiremos, de facto, que o Estado Social seja uma trave mestra do desenvolvimento do país. Sabemos que Portugal tem futuro, se todos assumirmos as nossas responsabilidades de acordo com as nossas capacidades. É essa a nossa determinação. A determinação na luta por melhores condições de vida e de trabalho, a determinação de um português próspero, de um português com futuro, que assegure futuro a todas as gerações e particularmente às jovens gerações. Todos juntos somos capazes de vencer.